2024 começou e muitos de vocês querem iniciar o ano com um novo portátil na mão. E com tantas opções no mercado, que aliás cresceu bastante nos últimos anos, fica cada vez mais difícil de escolher um, né? E fora que cada um deles tem lá suas características, o que dificulta ainda mais a escolha. Mas calma que estamos aqui para ajudá-los nessa missão. E como já é de praxe aqui no canal, preparei um vídeo especial sobre os melhores portáteis para você ficar de olho em 2024. Ficou interessado? Quer saber quais são as melhores opções? Então vem comigo! Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês as melhores opções de portáteis para você ficar de olho em 2024. Mas e aí, qual é o melhor? Só o desempenho que vale? Afinal de contas, apontar o melhor portátil é até que relativamente fácil. É só comprar qualquer um desses portáteis caríssimos que usam o Windows como sistema operacional e pronto. Temos o ROG Ally, One X Player, Lenovo Legion, Ayaneo e tantos outros portáteis que são fáceis de indicar. E se você tiver uma boa poupança ou então um rim saudável sobrando aí, vá nessas opções que são praticamente um PC portátil. Você jogará os principais lançamentos dos games e até mesmo o Steam Deck, lançado em 2022 e que não tem o Windows como sistema operacional, pelo menos não por padrão, é uma ótima pedida também. Mas acho que nós precisamos de alguns critérios para decidir isso, não? O preço é um deles, ainda mais agora com o remessa conforme, que praticamente dobra o valor de qualquer importação acima dos $50. Ah, lembrando que já tem vídeo no canal falando sobre as melhores opções de portáteis com valor abaixo dos $50 e que consequentemente escapam do remessa conforme. Vou colocar aí nos cards do YouTube. E mesmo portáteis que custam acima desse valor, temos várias alternativas. Ah, e já fiz um vídeo sobre o tema no canal, sobre o remessa conforme. Mas, voltando ao tema principal desse vídeo, meu objetivo é encontrar um meio termo entre desempenho, preço e oportunidade de mercado, ok? Tá bom, eu sei que agradar a todos é impossível, mas acho que assim será útil para mais pessoas. Então vamos lá, começando pelo Mio Mini Plus, que foi lançado no ano passado e chegou para suprir a alta procura pelo Mio Mini. A primeira versão do console fez tanto sucesso que os estoques dos lojistas acabavam em minutos. Aí a fabricante lançou a versão Plus, com algumas diferenças, dentre elas o tamanho do portátil e consequentemente a sua tela é maior na versão Plus. Outro detalhe é na bateria, que também aguenta mais horas de jogatina. O design é super bonito, com um D-pad que lembra bastante o D-pad do Game Boy e na parte de trás o Mio Mini Plus acompanha os botões L1, R1, L2 e R2. Com isso você poderá jogar milhares de jogos, incluindo o Super Nintendo, Mega Drive, PS1, Neo Geo, Arcade, GBA e Game Boy. E tudo isso com desempenho excelente, viu? Realmente esse aparelho vale muito a pena para quem busca uma oportunidade no mercado de portáteis, especialmente pelo preço, já que ele faz jus ao desempenho. E se você quiser saber mais detalhes técnicos sobre o Mio Mini Plus, dá uma olhadinha no canal que já tem um review completinho. Mas ó, para ter um gostinho, se liga na gameplay. A próxima indicação é o RG Arc D, novo portátil da Anbernic que fiz um review há pouco tempo aqui no canal. O design do console é uma grande homenagem ao Sega Saturno, pois tem até uma versão na cor branca com botões coloridos que acho lindíssima. Inclusive foi a versão que eu comprei e não me arrependo nem um pouco, hein? Vale destacar que esse portátil tem duas versões,
Arc-D com Android e Arc-C sem o Android. Ambos têm praticamente o mesmo desempenho nos jogos, mas o Arc-D tem 1 GB de memória RAM a mais por causa do Android. Outro detalhe é que o D-pad do aparelho gera amor e ódio. Eu sinceramente acho excelente, e o console é ideal para quem gosta de jogos de luta. Primeiro por ter 6 botões na parte frontal, além é claro dos botões de ombro e gatilho, e o segundo que o desempenho é muito bom. Já aproveito para falar que o RG Arc roda games do PSP, Sega Saturno, PS1, Super Nintendo, Mega Drive, Neo Geo, dentre outros sistemas. Possui uma bateria para jogar pelo menos 6 ou 7 horas e ainda tem Wi-Fi e Bluetooth. É um portátil excelente, mas a ausência de analógicos pode pesar na hora da compra. Se bem que consegui jogar Nintendo 64 e PSP muito bem, viu? O sistema padrão otimizou os controles para esses emuladores e não tive do que reclamar. É um baita portátil. No final do ano passado, tive a oportunidade de avaliar o PoleKid RGB30, console com formato diferente do que estamos acostumados, pelo menos no que diz respeito à tela do aparelho, que possui um formato simplesmente perfeito para jogos de shmup, ou como foi popularmente conhecido no Brasil, jogos de navinha e também os games do Nintendo DS. E mesmo nos jogos que precisam de uma visão mais vertical, as imagens de fundo do sistema do aparelho deixam os jogos bem charmosos. O PoleKid RGB30 consegue emular Nintendo 64, PS1, Neo Geo, Dreamcast, Super Nintendo, Mega Drive, além do Nintendo DS que já citei e outros consoles retrô. Outro detalhe é a possibilidade de conectar o aparelho na TV e jogar na sala. Para quem gosta de praticidade, é uma ótima alternativa, hein? Agora quero recomendar para vocês uma série de portáteis. Na verdade, são vários portáteis que são da mesma linha, com desempenho igual, mas diferenças no layout. Estou falando dos portáteis da Anbernic que começam com RG353. Temos o V na vertical, o M na horizontal e de metal, o P que é de plástico e o PS que tem o mesmo desempenho, mas não tem Android e nem toque de tela. Com qualquer um desses portáteis você consegue jogar PS1, PSP, Super Nintendo, Mega Drive, Nintendo 64, Nintendo DS, Dreamcast e muito mais. E ainda dá para instalar alguns jogos e aplicativos Android, é claro que exceto na versão PS que não possui Android, mas para compensar o portátil é mais barato também. E como citei há pouco, a principal diferença é no layout e formato. O desempenho é o mesmo e se você pegar qualquer um deles, começará 2024 muito bem. Agora vamos falar de um portátil que está na minha lista para 2024, Retroid Pocket 2S, que traz o processador octa-core T610 e até 4 GB de memória RAM dependendo do modelo escolhido. Para quem conhece os portáteis da Retroid, sabe que o acabamento é de primeira, hein? De verdade, viu? Fiz o review do Retroid Pocket 3 e fiquei impressionado, o material é muito bom. E esse Retroid Pocket 2S segue a mesma linha, porém mais bonito na minha opinião. E ainda conta com o sistema Android 11 e você pode instalar diversos aplicativos. Assinantes do Game Pass conseguem jogar os principais jogos da Microsoft via Xbox Cloud Gaming e eu acho isso muito legal. Além disso, tem Wi-Fi, Bluetooth e bateria de 4.000 mAh, um ótimo portátil para começar o ano, sem dúvidas. O próximo indicado é um velho conhecido, Anbernic RG505, estava na lista do ano passado e segue na lista deste ano também. E por quê?
porque é simplesmente excelente, simples assim. Dá para jogar PS2, Nintendo 3DS, PSP, Nintendo 64, Dreamcast, Nintendo Wii e muito mais. O portátil vem com Android 12, processador T618, 4 GB de memória RAM e tela OLED. É lindíssima! E ainda conta com Wi-Fi, Bluetooth e bateria de 5.000 mAh, ou seja, configuração excelente pelo preço do aparelho. Também é possível jogar com Xbox Cloud Gaming e o desempenho é perfeito. É claro que isso dependerá da sua conexão de internet. Sei que isso também é um grande diferencial para muitos de vocês. E o acabamento, além do D-pad e analógico, é excelente, padrão Anbernic. E para quem ainda tem dúvidas, dá uma olhadinha no review do RG505 que já está disponível no canal. Tenho certeza que você vai se surpreender. Chegou a vez de falarmos sobre o Retroid Pocket Flip, que também está na minha lista para 2024. Aliás, esse aqui eu já até adianto que já comprei e estou esperando chegar. E assim que receber, é claro que nós teremos um review bem completinho no canal. Mas vamos lá. Quem acompanha o canal sabe que eu gosto bastante desse formato flip. Acho super confortável para carregar no bolso, sem medo de riscar a tela ou coisa do tipo. Mas não é só isso, viu? Esse portátil da Retroid tem processador T618, 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Seu sistema operacional é o Android 11, com bateria de 5.000 mAh. Outro diferencial é no analógico, que tem tecnologia Hall Sensor, ou seja, você não terá problemas com drift. A tela de 4.7 polegadas é super bonita e o aparelho tem várias cores à disposição, uma mais bonita do que a outra. Admito que não vejo a hora de chegar o meu para jogar e, é claro, fazer um review para vocês também. Outro portátil que já apareceu no canal é o Anbernic Win600, que possui o Windows como sistema operacional. Só por isso vocês sabem que ele roda muita coisa, né? Mas antes eu explico aqui. Coloquei ele na lista porque talvez seja um dos mais baratos que usam o Windows. Aqueles mais recentes que citei no comecinho do vídeo são muito caros, pelo menos para mim. Já o Anbernic Win600, por estar há mais ou menos 2 anos no mercado, talvez você encontre um valor promocional ou então um usado com preço bacana. E ó, se encontrar, aproveite, o console roda até emuladores do Nintendo Switch e PS3. E quem já viu o review desse aparelho no canal sabe que até joguei o GTA V no aparelho. Realmente o portátil é muito bom, com processador AMD, armazenamento SSD e 8 GB de memória RAM. A pegada é super confortável e por usar o Windows você até pode usar esse portátil como um computador e instalar programas de escritório ou mesmo jogos de PC. É bem legal, né? E se você ficou curioso para saber mais sobre esse portátil, já tem um vídeo com vários testes de emuladores, incluindo PS3, Nintendo Switch, PS2, Xbox e até Nintendo Wii U. Fica a dica, hein? E agora nós temos um portátil que foi recém-lançado em dezembro passado, Retroid Pocket 4, que pode ser comprado em duas versões, a padrão com 4 GB de memória RAM e Android 11 e a versão Pro com 8 GB de memória RAM e Android 13. Além disso, a versão Pro tem um processador melhor, vídeo integrado mais interessante e DisplayPort. A diferença de preço nesse momento é cerca de $50, mas quem puder fazer esse esforço, acho que valerá a pena, viu? O problema é a disponibilidade, já que o primeiro lote acabou super rápido devido ao hype gerado. Um detalhe é que esse novo portátil tem potencial para rodar os principais emuladores, porém o processador é o MediaTek.
Muito bom inclusive, mas nós sabemos que alguns emuladores são mais otimizados para processadores Snapdragon. O emulador do Nintendo Switch, conhecido como Yuzu, é um exemplo disso. Talvez não consiga extrair todo o seu potencial em função disso, mas que o aparelho é excelente, eu não tenho dúvida, viu? O acabamento da Retroid é ótimo e agora parece até que ouviram a comunidade e colocaram os botões de Start e Select na parte frontal do aparelho. Pelo potencial do portátil, vejo como ótima opção para 2024. E por fim, chegamos ao portátil que mais indico para esse ano. É a linha RG405 da Anbernic. Eu sei que eles não estão na prateleira dos mais potentes da Anbernic, pois o Win600 que citei há pouco é bem superior no desempenho. E nem dá para comparar com outros portáteis que usam Windows, que são praticamente mini PCs com gamepad e tela embutida. Mas no conjunto da obra, desempenho, custo e possibilidades, vejo o RG405V e o RG405M os portáteis mais interessantes para ficar de olho em 2024. Mas eu explico, os dois aparelhos são ótimos para emulação, até PS2 e Nintendo 3DS você consegue jogar. Além disso, as duas versões, seja na vertical ou na horizontal, são super confortáveis também. Apesar da minha preferência pelo modo horizontal, a versão vertical também é bacana para jogar. O acabamento é de primeira, padrão Anbernic. Sistema recebe atualizações de aprimoramento. Ambos têm o mesmo processador, que é o T618 e 4 GB de memória RAM, o que permite usar o sistema Android muito bem. Os analógicos têm tecnologia Hall Sensor e assim você não terá problemas de drift. E o preço é ok, não é dos mais baratinhos, mas também está bem longe desses portáteis super caros aí. E isso, na boa, é muito bom. Enfim, se eu não tivesse nenhum portátil ou tivesse aqueles mais antigos e quisesse dar um upgrade, optaria pelo RG405M ou então RG405V. Mas quero saber a opinião de vocês também, o que acham desses portáteis citados no vídeo. Lembre-se que fiz a lista com alguns critérios, tentando encontrar um meio termo entre desempenho, preço e oportunidade de mercado. Se fosse apenas indicar o melhor, é só recomendar qualquer um desses novos portáteis caríssimos com Windows. Você jogará praticamente tudo, é só escolher pelo design de cada um e pronto. E se você tiver dinheiro para isso, é claro que esse vídeo não fará sentido para você. Agora, se você pretende de fato comprar um bom portátil, mas sabe que para conquistar alguma coisa precisa ralar muito, primeiro, tamo junto, meu amigo. Segundo, espero que esse vídeo seja útil para você. Humildemente, acho que tentei fazer o melhor possível para você começar 2024 com o pé direito e um portátil na mão. E é isso, eu fico por aqui, reforço que tem vários links dos portáteis na descrição do vídeo e que também já postei no canal um vídeo com as melhores opções de portáteis mais baratos e que não entram no remessa conforme, ou seja, a taxa abusiva do governo. Dá uma olhadinha no canal que vale a pena. E por hoje é só, quem sabe aí eu ganho um like e uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.